Oi, gente, boa tarde. O Instagram tá avisando, pessoal. Tô aqui hoje pro nosso terceiro dia, né, a terceira semana das lives aqui pelo INA, né, sobre saúde mental, transtornos mentais, né, como viver com esses transtornos. Hoje a gente vai falar sobre TDAH, né? Então, TDAH adulto também pode ter TDAH. Para quem não conhece a sigla, né, o TDAH é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? Então eu vou tentar, é um tema complexo, é um tema amplo, assim como os outros. Talvez hoje eu tenha que ser um pouquinho mais breve, né? Eu não sei se eu vou conseguir, vou tentar. Eu estou numa situação aqui em casa um pouco complicada, enfim, né, suspenderam a creche do meu filho, suspeita de Covid, e aí eu tô nessa confusão toda. Mas eu acho que é um tema que dá para falar bastante, né? Acho que 35 minutos a gente consegue abordar bastante coisa. Bom, primeiro, né, o que é o TDAH? Eu acho que esse é o principal ponto para a gente falar, né, o principal aspecto para ser abordado. Então, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade é considerado uma síndrome que afeta 3 áreas principais: desatenção, impulsividade e hiperatividade. São digamos assim, as 3 características mais aparentes no TDAH, principalmente quando a gente vai olhar uma criança. O termo desatenção talvez não seja o termo mais adequado, tá? Porque, na verdade, o que a gente vê é uma alteração no controle inibitório. A atenção é um processo cognitivo que envolve, no mínimo, 2 vias. Que é selecionar o que é importante, o que é relevante, e o outro que é inibir o que é irrelevante, o que é um distrator. Em pessoas com déficit de atenção e hiperatividade, com o transtorno TDAH, o que a gente vê não é uma alteração na capacidade de selecionar o que é relevante, mas sim na capacidade de inibir. Então, essa alteração no controle inibitório entra dentro de um nome, de uma síndrome que a gente chama de síndrome desexecutiva. O que seria essa síndrome desexecutiva? É um conjunto de características que está associada à alteração das funções executivas e que tem essa relação principalmente com o córtex pré-frontal. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Primeiro eu quero definir, tá, o que é o TDAH. Então, existiriam alguns tipos, né? Tem essas 3 características: desatenção, impulsividade e hiperatividade. E existiriam 3 de acordo, né, com os manuais classificatórios, e a gente tem esse de 11, né, que é a Classificação Internacional de Doenças da OMS, e o DSM, que está na 5ª edição, que é de 2013, né, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais da Associação de Psiquiatria Americana. Eles colocam ou classificam como existindo 3 tipos de TDAH. Que é o predominantemente desatento, então é aquela criança, falando ainda em criança, tá? Que é onde é diagnosticado em geral o TDAH. Principalmente, né, nos últimos anos, na última década, onde, né, talvez um pouquinho mais, mas nos últimos 15 anos, aonde de fato o TDAH ele acabou alcançando uma maior quantidade de pessoas, de profissionais de saúde, né? O conhecimento do transtorno. Mas a gente vai entrar também, né, mais à frente por uma via que é essa relação da medicalização da infância. Quando a gente fala em medicalização da infância, a gente não está falando de quantidade de medicamentos, mas é de uma tentativa de classificar todos os comportamentos. Isso levou a um problema. Que problema é esse? O TDAH é um transtorno real, mas por conta da disseminação do conhecimento e, consequentemente, a quantidade de profissionais que não tem condições de conhecimento, habilidade e, enfim, formação para diagnosticar, acabam diagnosticando em excesso. E aí começam -se a levantar questões para o excesso de crianças com esse diagnóstico. Mas isso a gente também vai ver ao longo da conversa. Estou aqui nos 3 tipos. Então, predominantemente atento, que é aquela criança que pouco se dá atenção a ela porque ela está quietinha, né? Então, a escola seria, digamos assim, o ambiente
onde os comportamentos associados ao TDAH começam a incomodar, em geral, tá? É claro que existe uma variabilidade também. É comum a gente ver crianças que desde bebê já tem, né, uma característica, mas em geral é uma característica que vai muito voltada para a hiperatividade. Mas é uma hiperatividade, gente, que vai além daquilo que é considerado adequado para a idade, tá? E essa criança predominantemente desatenta é aquela criança que está no mundo da lua. Ela está sentada na sala de aula, ela tá quietinha, né? Então o quietinho acaba não provocando ou não chamando a atenção dos educadores, mas ela não está prestando atenção. Tem o predominantemente hiperativo e impulsivo, né? Que então é aquela criança que ela entre aspas, tá? No ambiente ali escolar, ela incomoda mais porque ela está o tempo todo se mexendo, se movimentando, né? E isso acaba afetando as pessoas que estão organizando ou direcionando aquela sala de aula, por exemplo. E o combinado. O combinado, ele envolve a característica tanto de hiperatividade e impulsividade quanto desatenção. Então, o TDAH é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que aparece durante a infância, mas existem algumas questões que são interessantes a gente pensar. Como, por exemplo, né, não se tem, apesar, né, um transtorno multifatorial, a gente não tem uma causa, a gente tem interação entre fatores, o que se conhece até hoje, né, então a gente não consegue eleger o que seria a causa. E mais do que isso, a gente não tem, né, todo o diagnóstico ele é clínico, porque a gente não tem marcadores. A gente tem indícios a partir de diversos estudos que acontecem ao redor do mundo de áreas, substâncias, né, como a gente vai ver alguns neurotransmissores, que estariam alteradas em termos de funcionamento, mas não são marcadores de fato de que aquela pessoa, aquela criança, aquele adulto tem ou não TDAH. Então o diagnóstico é clínico através do comportamento. Por conta disso, durante muitos anos, o TDAH foi considerado um transtorno do comportamento. Então, mais recentemente, na última década, ele acabou saindo do transtorno do comportamento e sendo relacionado ao transtorno do neurodesenvolvimento. Que é importante a gente pensar, né, que quando a criança está crescendo, ela está em desenvolvimento, toda a interação dela com o ambiente afeta, mais do que num adulto, todas as redes que estão sendo formadas, né? Então vai ser nessa interação que a gente vai ver aí alguma coisa não saindo adequado como se esperava. E aí a gente entra numa seara que é a seara da expectativa. O que a gente espera ou como a gente espera que uma criança se comporte. Ela vai apresentar um transtorno de acordo com uma norma. Que norma é essa? A norma é como a gente espera que uma criança se comporte. Eu espero que uma criança de 6 anos ela fique sentada numa sala de aula. O que, se a gente for parar para pensar, é um absurdo, porque uma criança de 6 anos ela quer se movimentar, ela quer se mexer. Então, esses fatores acabam entrando para aqueles diagnósticos que são dados de forma errônea. A criança ela está sendo criança, ela não tem TDAH. E aí isso acaba fazendo com que, quando há de fato transtorno, a gente acabe ouvindo alguns discursos de que é um transtorno inventado, o que é um erro, porque é um transtorno real, que leva muitas pessoas a um prejuízo no seu funcionamento na sociedade. Por isso que é importante a gente saber que médico, que profissional da saúde está sendo buscado para avaliar essa criança e pensar num diagnóstico. Mas vamos seguir aqui. Dessas características, eu estou de novo aqui com o meu roteirozinho para não me perder muito. De novo, em relação às características, né? Então, a desatenção é aquela ideia de que não há a capacidade de manter a vigilância numa tarefa, manter o alerta, manter a atenção numa tarefa. Então, parece que ela está no mundo da lua. A impulsividade tem muito a ver com o que a gente vê no final das contas, que é uma forma de comportamento. Nesse comportamento, a criança ela não vai inibir as suas ações, novamente a ideia do controle inibitório, né? Então ela vai agir muitas vezes de forma
impulsiva, né, como o próprio nome diz, sem pensar, o que também é complicado, porque a gente está falando numa fase onde o córtex pré-frontal está em desenvolvimento e a criança, ela não tem ainda até 7, 8 anos condições de controlar totalmente essa vamos chamar de um desejo repentino, uma motivação repentina, né? Então esse seria o controle. A impulsividade é agir em direção a esse desejo, agir em direção, né, ou com essa motivação que não tem controle, ou ela não consegue controlar, porque esse desejo ou essa motivação não correspondem àquele ambiente que a gente está inserido, né? Então há essa divergência entre o que eu quero fazer e se aquilo é pertinente ou não naquele ambiente. Em adultos, essa impulsividade, né? Então, em adultos, a gente percebe mais uma prevalência da desatenção e da impulsividade. Essa impulsividade, ela pode ser vista muito, né, em relacionamentos, ela pode ser vista em abandonar empregos constantemente, né? Nunca terminar uma graduação ou um curso, né, de formação. E a hiperatividade, que também tem a ideia do controle inibitório, mas é o controle inibitório motor. Então, na hiperatividade, há uma alteração nessa capacidade de controlar o meu movimento, de controlar as mãos, de controlar as pernas, né? Então, a pessoa fica lá balançando a perna, balançando a mão. E há uma dificuldade, então, de controlar essas ações associadas ao movimento. Só que, novamente, isso vai aparecer em termos de desenvolvimento ali em torno de 6, 7 anos. A própria chamada atenção executiva, que é a atenção voluntária, né, que é o que a gente conhece em geral como atenção, ela só vai, né, o que vários estudos demonstram, é que ela vai atingir o pico dela aos 6 anos. Uma criança de 4 ou 5 anos, ela não tem condições de prestar atenção de forma voluntária por um período, às vezes período nenhum, e muitas até conseguem, mas por um período muito curto, né? Então também tem essa variabilidade no neurodesenvolvimento. E por conta disso, é importante a gente pensar sobre alguns critérios diagnósticos. TDAH ser avaliado em criança pré-escolar, né, que é ali antes dos 6 anos, é um grande problema. Apesar da gente encontrar isso no dia a dia, é um problema muito grande ter um diagnóstico fechado antes dos 6, 7 anos, por exemplo, por conta desses marcos de desenvolvimento neurológico. E aí eu entro numa ideia que é a ideia da neurodiversidade. A gente já falou aqui, né, anteriormente, quando eu fiz uma live com a Samantha do TDAH, Dislexia, Amor de Mãe. É importante a gente pensar nesse conceito, porque a neurodiversidade vai nos dizer sobre uma variabilidade no funcionamento do sistema nervoso. Basicamente é isso, uma variabilidade no funcionamento, no desenvolvimento neurológico de cada indivíduo. E aí, quando a gente coloca os transtornos, no final das contas, o que a gente está dizendo é: essa criança ou esse indivíduo, ele não se desenvolveu ou ele não responde como a maioria da população, que esse é o conceito de norma, né? Então, uma curva normal, eu tenho aqui, né, a gente tem em geral no centro em torno de 75% da população, quando a gente pensa numa curva normal, daí vem o termo norma. Então, a gente está considerando que esse grupo de pessoas não se comporta ou não se desenvolveu como o esperado, por conta do fato de uma grande quantidade de pessoas da população se comportar dessa forma. Então, o que a gente está vendo é essa variabilidade, que é o próprio conceito de neurodiversidade. Então, né, quando a gente pensa... Desculpa, gente, deu crise de tosse. Então, quando a gente pensa no TDAH, por exemplo, assim como a gente vai pensar na dislexia, no próprio autismo, a gente precisa levar isso em consideração. Que vem, né, dentro da neurodiversidade, vem os conceitos de neurotípico, que é um funcionamento que está, digamos assim, de acordo com essa grande maioria, e o neuroatípico, ou aquilo que é
atípico que destoa dessa maioria. Bom, então apesar do TDAH ser classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente sabe que é muito comum a criança, ela passar, e acontecia, né? Se a gente pegar adultos hoje de 30, 40 anos, a gente vê que isso acontecia com muito mais frequência. Você tinha uma classificação, a criança, ela arrumou um jeito de se adaptar, e aí ela tem um filho, né? Vira um adulto, tem um filho, e começa a ver alguns comportamentos que destoam nessa criança. E aí esse adulto passa a se reconhecer na criança. Então é muito comum o adulto ele ter o diagnóstico, né, inicial de TDAH muito em virtude do nascimento de um filho. E aí quando ele começa a procurar algum tipo, né, de avaliação ou de intervenção para esse filho, ele acaba identificando que ele próprio tem TDAH. E que por algum motivo, né, ou por, enfim, falta de conhecimento, porque não havia essa forma, né, essa disseminação da informação, esse adulto não foi diagnosticado. Bom, o que não é TDAH? Tá? Então, como eu fiz em depressão, né, que eu defini o que é e o que não é, eu acho importante a gente fazer o mesmo aqui. TDAH não é um transtorno inventado, né? Essa premissa acontece justamente por essa quantidade absurda de diagnóstico errôneo. E aí a gente começa a pensar na grande bola de neve que isso se torna, né? Porque muitas vezes há um diagnóstico errado, há um tratamento, uma intervenção medicamentosa, e o que a gente vê é uma criança que está sendo tratada por ser criança, não é um transtorno. Por isso que para diagnosticar a avaliação, ela precisa ter uma equipe que entende e conhece do transtorno. Muitas vezes há uma pressão também da família, por isso, porque a criança, ela está sendo criança, né? E isso demanda muita atenção, demanda um envolvimento da família como um todo, da participação. A criança dá trabalho, a criança vai se machucar, a criança vai querer atenção, e aí por conta disso a família acha que tem alguma coisa de errado, né? Muitas vezes porque aquela palavrinha que eu falei no início, expectativa. A expectativa que eu tenho do comportamento da criança não condiz com o que ela faz. E aí a pessoa, o adulto, tem um nó na cabeça, quando na verdade quem precisa de tratamento não é a criança, mas a expectativa desse adulto. Então, o TDAH é um transtorno real, mas que precisa ser avaliado com cuidado, tá? E por pessoas que entendam do transtorno. O que não é TDAH também? Falta de limites, tá? Isso não é TDAH. Limites é um tema que a gente não vai falar aqui. Mas TDAH também não é falta de educação, tá? Então, é um transtorno real, é um transtorno que produz sofrimento para a criança e para a família como um todo, que produz uma dificuldade de adaptação a diferentes meios. Por isso que um dos critérios diagnósticos é que aquele comportamento ele aconteça em pelo menos 2 ambientes diferentes, como por exemplo casa e escola. Se é um comportamento que só acontece na escola, não é TDAH. Se é um comportamento que só acontece em casa, também não é TDAH. Tá? Então ele tem que acontecer em pelo menos 2 ambientes diferentes. Aí, como eu falei anteriormente, né, um dos critérios, né, é que geralmente esse transtorno ele se desenvolve antes da idade escolar, tá? Primeiro a gente precisa levar em consideração aqueles fatores de desenvolvimento neurológico, né, do neurodesenvolvimento que eu falei, mas a gente também precisa levar em consideração que a escola é um grande marco, porque o próprio conceito de escola ele tenta enquadrar as crianças num comportamento que não é esperado para a idade. E esse é o modelo predominante da escola, tá? Então, independente do lugar que a gente vá, né, principalmente se falar no nosso país, a exceção é uma escola que identifica toda a estrutura de acordo com as fases do desenvolvimento, de fato, inclusive neurológico.
colocar uma criança de 6 anos sentada e reclamar que ela tem um transtorno porque ela não fica sentada, não é um problema de transtorno, mas é um problema de um ambiente não adequado para aquela idade. Porque a criança naquela idade ela quer se mexer, ela quer se movimentar. E isso é o esperado para a idade. Né? A expectativa da escola de que ela vá ficar sentada que é o que precisa ser mudado. Bom, deixa eu ver aqui. Não, a ideia da expectativa, né, que é um importante. Né? A gente precisa entender que o que a gente espera, a gente como indivíduo, família, ou a gente como instituição, precisa ser levado em consideração. E essa expectativa precisa ser adequada, de fato, ao que esperar para a idade. Tem causas multifatoriais, então as potenciais causas incluem fatores genéticos, bioquímicos, fisiológicos, comportamentais, sensórios motores, né? Então, a suposta causa, que a gente não sabe o que é, vem de vários fatores que provavelmente interagem entre si. Não é raro a gente encontrar pesquisas ao redor do mundo que tentam produzir uma causa única, né, em geral culpando a mãe, alguma substância que ela ingeriu ou alguma coisa que ela fez, mas fato que a gente não sabe, não conhece sobre isso. E aí quando a gente fala em adulto, tá? Entrando agora no adulto. Pode ser mais difícil diagnosticar na vida adulta. Como eu falei, em geral, as questões elas aparecem muito quando o adulto vai levar o filho ou a filha numa avaliação, né, a um profissional de saúde que esteja habilitado para avaliar a criança, e aí ele começa a se identificar enquanto adulto como tendo aquele mesmo comportamento durante a infância. Mas fora isso, não é tão simples diagnosticar o adulto, simplesmente porque a gente precisa dessas informações do desenvolvimento. Se é um comportamento que apareceu na vida adulta, não é TDAH. Tá? Então, esse é um outro ponto importante. Como própria definição é um transtorno do neurodesenvolvimento, esses sintomas precisam acompanhar o indivíduo ao longo da vida. Mesmo que haja uma mudança do tipo de sintoma, né? Então é muito comum o indivíduo que era mais hiperativo durante a infância, ele se tornar, né, na vida adulta, ele passa a ser predominantemente desatento, mas mesmo assim tinham ali comportamentos ao longo da vida associados ao TDAH. Além disso, existe uma dificuldade no diagnóstico diferencial. Muitos sintomas do TDAH, muitas características na vida adulta se assemelham com transtornos de ansiedade, com transtornos do humor, como a própria bipolaridade. E aí, fazer esse diagnóstico diferencial é complexo. Além disso, um outro fator que acaba, digamos assim, contaminando essa observação é que não é incomum você ter comorbidades. O que seriam as comorbidades? É você ter dois transtornos ou duas, né, no caso do que a gente está falando, duas condições ao mesmo tempo. Então é comum você ter TDAH e depressão. E aí fica difícil, né? Você diagnostica a depressão no adulto, porque por algum motivo, né, não é que isso vá acontecer nessa ordem, mas é comum acontecer. E aí você não vê o TDAH, ou você não identifica esse TDAH. Na própria criança também é difícil, um dos diagnósticos diferenciais mais complicados na infância é diferenciar TDAH de transtorno bipolar infantil. Novamente é importante ter um profissional que conheça e que saiba fazer a avaliação. E nem sempre, né, às vezes, dependendo da situação, é melhor não fechar o diagnóstico e observar, né, como é que, dependendo, claro, do quanto aquilo está interferindo na vida da criança e da família. Como os autorrelatos, né, da infância nem sempre são confiáveis, nem sempre a gente tem familiares para consultar, né, ou registros escolares para associar, então muitas vezes fica essa dúvida. Vamos lá. É comum, né, ao longo, como eu já falei, ter essa mudança de tipos de sintomas e até de uma certa forma o indivíduo, a pessoa, seja homem ou mulher, é mais predominante em homens do que mulheres, tá, o TDAH, no caso, em meninos do que meninas, né, em termos de porcentagem, mas acontecem
acontece, né, tanto em homens quanto em mulheres. E por conta, né, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai criando estratégias para lidar com o ambiente. A gente vai se adaptando mais e melhor àqueles ambientes nos quais nós temos mais, não sei se a palavra é sucesso, mas no qual a gente se sente melhor. E aí, por conta disso, é comum também você ter crianças pessoas, não crianças, mas pessoas que têm TDAH, que não tiveram diagnóstico e que acabam vivendo ou tendo um trabalho onde essa forma dela de lidar com o mundo é muito bem-vinda. E aí ela não tem, né? Porque aquilo não está produzindo disfuncionalidade. Toda a questão do transtorno, seja o transtorno de ansiedade que a gente falou no primeiro dia, seja transtornos do humor ou o próprio TDAH, ele vai ser diagnosticado, né? Ou ele vai se tornar uma questão quando há uma não adaptação do indivíduo ao ambiente que ele está inserido. Então é nesse contexto que esse sintoma, né, os sintomas vão aparecer, o sofrimento vai aparecer, então vai se buscar ajuda. E aí você pode ter uma diminuição desses sintomas, porque o indivíduo ele passa a estar adaptado também por uma escolha ambiental, e aí aquele sintoma não é prejudicial ou não produz uma alteração na adaptação do indivíduo. Então, em adulto, as principais características do TDAH podem incluir dificuldade para prestar atenção, a inquietação, mas bem mais controlada do que na infância, e a impulsividade. A impulsividade a gente vê naqueles exemplos que eu falei mais cedo nesse nosso bate-papo. Como relacionamentos, né, muito quebrados e cortados ou muito curtos, abandono de profissão, abandono de faculdade. É muito comum a gente ver explosões, né, impulsivas numa briga de trânsito, por exemplo, ou num bar, né? Também, né, se vê bastante a relação com o abuso de substâncias na fase adulta, principalmente casos onde não houve nenhum tipo de intervenção, diagnóstico ao longo da vida, né, de avaliação. E aí o que a gente muitas vezes vai tratar, né, aí você vê a comorbidade no transtorno associado à substância e o TDAH. Alguns comportamentos que são muito comuns em adultos, né? Então, desorganização e priorização de problemas, a gente vai ver que são comportamentos muito associados àquela síndrome desexecutiva que eu falei anteriormente. Peraí. Gente, agora que eu aprendi a ver essas perguntas aqui, vamos lá. Nicole, como proceder quando o adulto apresenta características que se enquadram nos critérios, mas ao realizar a avaliação não manifesta desempenho abaixo da média? Então, esse é um ponto importante, né? A avaliação neuropsicológica, gente, ela é um fator que ajuda a eliminar digamos assim, outros transtornos, ou eliminar, né, a tirar essa confusão de possibilidade de diagnóstico diferencial. Mas a avaliação neuropsicológica, ela não diagnostica, TDAH. Ela é uma forma importante e que pode ser necessária, mas ela não tem, isso é uma polêmica, tá, que existe, ela não tem esse poder diagnosticar, o diagnóstico ainda é clínico, tá, nessa observação de comportamentos num ambiente, né, em geral um ambiente onde haja mais distratores, onde seja mais complexo. E o TDAH, ele não tem necessariamente a ver, é possível ver uma alteração de algumas, digamos assim, algumas avaliações associadas à função executiva, mas que confunde com outros transtornos também. E você tem uma inteligência, né, ou funcionamento em geral também bem preservados, muitas vezes sendo, né, indivíduos acima da média em algumas funções cognitivas. Fora a comorbidade entre TDAH e altas habilidades e superdotação, né, que aí demanda uma investigação mais aprofundada ainda. Bom, no caso, a avaliação neuropsicológica em adulto, né, para diagnosticar de fato TDAH é bem complexa, né? Não diria que ela andaria sozinha, e que o fato de você não ter
visto ou não ter tido alterações, né? Muito pelo contrário, ter ficado na média ou acima da média, não quer dizer que o seu funcionamento no mundo ele não esteja trazendo sofrimento e não esteja, digamos assim, ocorrendo de acordo com alguns comportamentos associados a um transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Por isso que o diagnóstico ele é clínico, tá? Não tem um exame para identificar, mas vai muito por esse balizamento também do sofrimento que é produzido. Então eu falei impulsividade, né? Aqui, ó, desorganização e priorização de problemas, que está associado ao funcionamento executivo. Poucas habilidades de gerenciamento de tempo, então a gente tem muitas questões associadas a planejamento, a gerenciamento, a organização, né, no adulto, todas as características mais associadas à função executiva. Problemas para se concentrar em uma tarefa, principalmente se essa tarefa apresenta muitos distratores e ela não é interessante. Né? Então é muito comum a pessoa falar assim, mas como é que ele tem TDAH se ele está concentrado ali há muito tempo? Porque tem o fator motivação, tem o fator interesse, né? A criança, então, ela fica horas no videogame. Mas como é que ele tem TDAH? Ele prestando atenção? Mas há um interesse, há uma vontade, né? Há motivação para ficar ali. A questão e isso é importante no desenvolvimento, é o manter esse nível de atenção e concentração em tarefas que não são prazerosas. E aí você começa a ver essa alteração. Problemas em realizar multitarefas, atividade excessiva ou inquietação, atividade no caso corporal. Problemas de planejamento, baixa tolerância à frustração, mudanças de humor frequentes, problemas para seguir e completar tarefas, então problemas em lidar com estresse, você vê que são características também que aparecem em outras situações. Né? Então, qual seria o comportamento típico, né, esperado no geral, e o que é o TDAH? Ô Samantha, você tá aqui, já falei de você hoje um pouquinho mais cedo nessa fala, né? Já, se você voltar e ver o vídeo, você vai ver que eu falei de você. Então, quase todas as pessoas apresentam alguns sintomas semelhantes ao TDAH, então é muito comum você me ouvir falar, né, ou pegar existem alguns testes, se você entrar na internet, no Google, né, que são escalas que você pode fazer ali na hora, e aí você vai falar, meu Deus, eu tenho TDAH. Porque são comportamentos que aparecem na nossa vida em algum momento ou outro que a gente se identifica, porque ninguém consegue ser atento o tempo todo, né? Então, às vezes, tem mais dificuldade de planejamento, às vezes a pessoa é mais impulsiva em determinadas situações. Então, é importante que ninguém aqui saia se diagnosticando pela minha fala, pela fala de outro profissional ou por um desses formulários, né, testes de internet. É importante que se vá um profissional. Principalmente se essas dificuldades elas são recentes ou se elas aparecem em momentos específicos. Né? Como eu falei, o TDAH é um transtorno do desenvolvimento. E essas características elas precisam estar presentes desde a infância. Se você percebe qualquer uma dessas questões, alterações ou sintomas em momentos específicos, né, ou porque você está vivendo, né, um momento de maior estresse, ou porque você está, né, mais suscetível em determinado momento por alguma dificuldade, ou por estar atribulado de atividades, então você precisa avaliar. Não é TDAH, é qualquer outra coisa, é alguma coisa provavelmente momentânea que está associada a nossa vida. O problema é que a gente começou, principalmente enquanto adultos, a transformar o que era comportamentos difíceis como se fosse um transtorno. Não é comportamentos difíceis, mas são características que a gente não consegue lidar ou que a gente não acha adequadas como transtornos. Mas o transtorno é muito mais amplo e traz um prejuízo muito grande e amplo na vida da gente ou na vida de quem tem o transtorno. Por isso que é importante a gente olhar cada comportamento e ver se aquilo sempre aconteceu na nossa vida ou se ele aparece em alguns momentos ou se está aparecendo, né? Eu diria que esse momento da pandemia, ele acentuou vários comportamentos em indivíduos que não só acentuou, mas fez com que determinados comportamentos ou dificuldades aparecessem indivíduos que nunca tinham tido aquilo, né?
Então, o TDAH ele é diagnosticado apenas quando esses sintomas eles são graves o suficiente para produzir um prejuízo em questões, né, em ambientes funcionais, em ambientes do dia a dia da vida, como relacionamentos sociais, como trabalho, escola, né, relacionamento na família, que em geral relacionamentos amorosos. Então, é necessário que traga consequências que realmente levam a sofrimento. E a gente chega na última parte, né, que está associada às alterações, né, ou às mudanças dos marcadores cerebrais. O que a gente sabe hoje em dia, né, para onde a gente está caminhando hoje em dia em termos de conhecimento? Apesar de não existir um marcador exato, né, ou nenhum exame que leve ao TDAH, exatamente, Samantha, em todos os ambientes, né, o critério diagnóstico ele fala em pelo menos 2 ambientes. Né? Mas é importante a gente observar todos os ambientes que esse indivíduo vive, né? Porque se eu tô se em um eu tenho esse comportamento e em outro não, é porque é uma questão associada àquele ambiente. Então, evidências apontam para 2 neurotransmissores ou 2 sistemas de neurotransmissores principais, que são a noradrenalina, né, ou norepinefrina, e a dopamina, né? Então, eles estariam alterados. É interessante que a noradrenalina ela tem uma participação importante no nosso nível de vigilância, né? Então ela contribui para a atenção, para essa manutenção do alerta, da vigilância, para a gente ficar atento ao que está à nossa volta, né? E modula também essa capacidade de os distratores. Já a dopamina, ela participa, né, dos centros de recompensa, de alguns circuitos emocionais, mas ela tem um papel importante também no movimento, o que estaria associado com essa hiperatividade, tá? Então, o que se vê é uma alteração desses sistemas, alguns estudos associando a uma diminuição do nível de neurotransmissores, dopamina, noradrenalina. Em termos de região, a gente tem 4 áreas ou 4 regiões que os estudos mostram como tendo um funcionamento ou estando, em termos não só de funcionamento, mas de estrutura, diferentes de indivíduos com TDAH quando comparados com indivíduos que não têm o diagnóstico de TDAH. Um deles é o córtex frontal, em especial a área pré-frontal. Então, o córtex frontal, ele... Eu não estou com a minha cabecinha aqui, que eu falei na primeira live, mas enfim, né? O córtex... Sim, no final das contas está relacionado à modulação de sinapses. Né? Em última instância, o que a gente está falando agora, a questão é que tipo de modulação, essa questão ela é mais profunda, ou em que redes, né? Ou o que está afetando essa modulação. Mas sim, pode-se falar que é uma alteração, como é uma alteração no neurodesenvolvimento, você tem ali alguma afetação na forma, né? Nem sei se a palavra afetação está certa, mas enfim, alguma alteração, né, nessa comunicação. Né? Seja por número de receptores, tá? É importante a gente pensar não só na circulação, na quantidade de dopamina ou de noradrenalina, mas muitas vezes, daí a ideia do genético associado, né? Muitas vezes você tem algum tipo de alteração, né, em precursores de receptores, né, que tem né, que tem uma alteração, digamos assim, no RNA, que seja, no DNA, desculpa, e aí aquele indivíduo ele não produz receptor o suficiente para pegar a dopamina ou a noradrenalina, né, o neurotransmissor da fenda sináptica e colocar para dentro da célula. Então não é só uma questão de ter neurotransmissor, né, circulante, mas de você ter receptor o suficiente. Então, se tem uma alteração, né, na expressão desses receptores, na expressão genética associada à criação, vamos dizer assim, né, ou à existência desses receptores, você tem um problema. Não adianta eu fazer aquela, né, algumas pessoas falam em dietas que são ricas em alimentos que têm precursor para produzir dopamina, mas não adianta eu ter muita dopamina ali circulante no organismo se eu não tenho os receptores para jogar a dopamina, né, ou para a dopamina se ligar. Mas enfim, em termos de estrutura, o córtex pré-frontal, né, que vai do sulco central até aqui em frente,
ele é interessante porque o córtex pré-frontal tem essa associação mais direta às funções executivas, né? Eles são divididos em várias áreas, mas o córtex frontal como um todo, ele engloba áreas motoras primárias, áreas motoras suplementares. Então a gente vê ali uma ligação muito próxima com essa atividade motora, né? Das áreas de planejamento, de organização, de tomada de decisão, de solução de problema, que é o córtex pré-frontal com áreas motoras. Sim, Alessandra, vai ficar gravado assim, tá? Se não conseguir assistir ou quiser assistir de novo. O sistema límbico, que regula não só as emoções, mas também a atenção, principalmente para onde a gente vai, né? Ele contribui nessa modulação de para onde a gente vai focar a atenção ou não, né? O que é um estímulo relevante, e esse estímulo relevante ele vai ser carimbado, vamos dizer assim, ou classificado de acordo com as emoções. Então ele é relevante para minha sobrevivência, ele é relevante porque me dá prazer, ele é relevante porque é uma potencial ameaça, eu preciso estar, né, atenta a ele. Também se vê alteração nos gânglios da base, gânglios da base, que é um conjunto, né, de gânglios que tem eles respondem, né, tem ali um dos circuitos dopaminérgicos está associado aos gânglios da base, tem uma importante participação no comportamento motor e também na atenção, né, na desatenção e impulsividade. E o chamado SARA, né, que é o sistema ativador reticular ascendente, que está focalizado, né, é um sistema que tem a participação principalmente no tronco encefálico e que está associado com essas percepções conscientes, né, com essa vigilância em relação a que estímulo segue para ser processado e que estímulo não precisa seguir para ser processado, né? Então tem a ver com esse controle dos impulsos e com entender que tipo de informação com essa distribuição, né, de qual estímulo é relevante ou não. Vamos lá, Samantha, um problema no sistema de recompensa do cérebro está ligado a sintomas como falta de atenção. Isso, também associado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Exatamente. Né? Então, essa alteração no sistema de recompensa, visto pela dopamina, e você tem áreas do sistema límbico ali que estão associadas, podem levar a sintomas como desatenção. E aí, em termos de tratamento, né? Segue um pouco o que a gente viu na live da semana passada. Você tem um tratamento medicamentoso como uma opção, mas é necessário avaliar, né, vários aspectos, né, principalmente o quanto o ambiente ele está contribuindo. É necessário avaliar o grau de sofrimento que está sendo produzido para aquela criança, a idade, né? Então são fatores que precisam ser levados em consideração quando se fala em tratamento medicamentoso. A gente tem a terapia cognitivo-comportamental como uma das formas mais eficazes e eficientes de terapia, de psicoterapia, também no TDAH, né? Tem uma característica interessante, porque pelo formato, né, pela estrutura como a terapia cognitivo-comportamental é desenhada, ela acaba tendo, né, se adequando mais ao desenho experimental, aos artigos científicos. Então a gente tem muitas evidências, né, falando na eficácia da psicoterapia cognitivo-comportamental. É uma intervenção que não engloba só o indivíduo, tá? Principalmente na criança. É uma intervenção que ela é interdisciplinar e envolve os ambientes diferentes, principalmente a família e a escola. Em geral, é muito comum você ter a participação da escola e uma adaptação da escola e da família também. Isso, Samantha, o remédio ele não funciona sozinho, assim como a gente viu na depressão, né? Em nenhum dos transtornos a gente tem, né, o medicamento como sendo um fator que vai diminuir os efeitos daquele transtorno, daqueles sintomas de forma isolada. É necessário que ele aconteça em conjunto com essa intervenção interdisciplinar, né, que envolve também psicoterapia, envolve a participação da escola, né, de forma muito intensa e pontual, não só a participação, mas a identificação de que a gente precisa rever o ambiente escolar, como eu já falei no início,
E a família, né? A família precisa também de todo o suporte, de vários sentidos, inclusive para também rever as dinâmicas, né? E as expectativas que se tinha em relação ao comportamento da criança. Bom, isso aí falando da criança, tá, gente? No adulto, a gente precisa também de uma participação dos ambientes no qual, né? Mas aí o envolvimento já é diferente, tá? Nem sempre você tem um ambiente de trabalho que esteja mais predisposto a participar, atuar ou produzir alterações. A fonoterapia, né, muitas vezes necessária, escola, família. Exatamente, Samantha, a família precisa se cuidar, né? Porque, né, isso eu falei que é muito comum você, como pai e mãe, ir lá levar seu filho, aí você começa a identificar que você também tem o TDAH, né? Essa é a principal forma de identificação no adulto. É mais difícil um adulto, é possível, é claro, né? Mas até ele perceber essas dificuldades no médico, a gente não tem normalmente esse histórico, né? Da vida pregressa, da infância, enfim, mas isso é muito comum, né? O pai e a mãe se descobrem como tendo TDAH depois que começam a investigar os seus filhos, né? Investigar ali, né, os sintomas e os comportamentos dos seus filhos. Bom, gente, a ideia de hoje era essa, né? Eu queria agradecer imensamente a vocês pela participação, lembrando, né, dos cursos do INA que estão com a inscrição aberta nesse momento. A gente tem o curso de pós-graduação em neuropsicologia clínica, né, que vai começar agora em setembro, e o curso de extensão em terapia cognitivo-comportamental e neurociência cognitiva. Isso, Fono Mite Simões, eu não sei como eu te chamo, não sei se é o nome exato, mas estou vendo aqui seu nome do perfil. A genética, né, é um dos fatores relevantes, mas não é só a genética tem esse papel importante, mas a gente vê um outro papel que é o do aprendizado, né, também que acaba, então, você tem a junção da genética com o aprendizado, então o filho acaba vendo, né, ele tem essa dinâmica que ele vê dos pais e acaba, né, realmente aprendendo, né, ou fixando mais alguns comportamentos. Então tem esses dois fatores associados à genética. Bom, gente, eu vou deixar vocês por aqui e a gente se vê na semana que vem, tá bom? Um beijo para todos e todas que estiveram aqui acompanhando e que participaram de alguma forma. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.